Gente, olá, só começamos, 7 horas e 5 minutos. Playlist boa, né, gente? Eu vou mandar o link para vocês depois. Então, vou mandar agora, que já tá aqui, né? Ah, cadê? Gente, detesto esses links gigantescos do Spotify. Enfim. E aí, galera? Boa noite, como que vocês estão? Né? A gente está aqui para falar, para mais um Time Box, esse evento semanal, né, que é para a gente justamente criar uma força maior de comunidade, trazer conteúdo para todo mundo poder aprender, todo mundo poder se desenvolver e aplicar, né, coisas para o nosso dia a dia. Antes de mais nada, galera, eu queria falar um pouco sobre a missão da Pretux, né? A nossa missão é justamente potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho, diversificar os times e conquistar os espaços de liderança por meio de apoio emocional e qualificação profissional de pessoas pretas. Essa questão de conquistar espaços de liderança, né, ela fica cada vez mais potencializada e mais relevante quando a gente pensa, por exemplo, no que aconteceu na última segunda-feira, no Roda Viva, né, quando a CEO do Nubank falou que ela não conseguia contratar pessoas pretas porque ela não tinha como nivelar por baixo, né? Então a gente vê em colocações como essa o quão importante é o nosso trabalho, o quão importante é a gente estar botando mais pessoas pretas no mercado, buscando mais educação, né? E é por isso que a gente faz tudo o que a gente faz, né? E é isso, gente. Essa é a nossa missão, é a missão que todos nós acordamos todos os dias para correr atrás, e a gente espera que esteja fazendo um bom trabalho para vocês. Galera, tem um anúnciozinho, coisas que estão chegando, né? Nosso próximo Time Box vai ser sobre Design Systems, vai ser com o Renato Silvestre. Ele é Product Designer na Zé Delivery. Ele vai conversar um pouco sobre Design Systems com a gente. E é um assunto muito, muito necessário, ainda mais para a gente que é UX Design. Design System é algo que ajuda muito na escalabilidade de projetos, ajuda a diminuir a possibilidade de inconsistências, né? E isso, como resultado, tem interfaces mais alinhadas, que trazem mais sensação, né? Mais confidencialidade não, mais confiança para o usuário que está usando, né, pessoal? Então, não deixem de assistir. Vai ser na semana que vem, no mesmo horário. Vai ser na terça-feira, porque segunda é feriado, né? Glória a Deus, a gente tem que descansar também. Então, pessoal, eu queria passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, que é o Wendel. Pode falar, Wendel, se apresenta aí. Como é? Fala, galera, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Primeiro, agradecer a Jaque, ao Renato, a todo mundo, Jefferson, todo mundo do Pretux, na verdade. Eu fiquei super contente quando chegou a mensagenzinha da Jaque. E eu, particularmente, eu acho iniciativas como o Pretux, cara, de suma importância, assim. Não só para a comunidade de design, mas para a comunidade negra como um todo, né? Tipo, e para nossa nossa chegada em todas as áreas, né? De maneira cada vez menos dolorosa, eu diria. E antes de mais nada, eu queria dar um spoilerzinho, né? Sobre essa palestra. Que vocês caíram todos numa pegadinha de que essa não é uma palestra sobre UX Research. Mas fiquem tranquilos, porque isso vai fazer sentido em algum momento. Pode passar, Renato. Bom, ainda em tempo, eu queria me apresentar um pouquinho para vocês, para a gente se conhecer. Eu sou o Wendel, eu tenho 24 anos. Eu sou caçula de 4 irmãos que cresceram no Vidigal, que é uma favela daqui do Rio de Janeiro. Sou uma pessoa extremamente curiosa. Sou, por acaso, preto, gay. Sou designer também, me formando agora pela PUC-Rio. E atualmente sou designer na Working Co. Pode passar. Bom, eu acho que eu queria contar um pouquinho do meu background antes, porque acho que isso faz muito sentido com o que eu vou apresentar aqui, né? Acho que desde pequeno eu tive contato com realidades e recortes muito diferentes no Rio de Janeiro, assim. E isso sempre me chamou muita atenção. Esse foi, acho que, o principal fator que me levou para o design, curiosamente, né? Não foi, tipo, desenhar desde pequeno, ou um super gosto pela arte, não. Acho que era essa curiosidade pelas pessoas. E isso se refletiu muito na minha vida acadêmica, desde o colégio, assim. Eu era aquele nerdzinho que encabeçava projeto extracurricular no colégio para ter acesso a coisas que o ensino público não tinha.
e que na faculdade se tornou o cara que usa os projetos da faculdade para tratar de temas que acho que é importante, né? Que não vejo sendo abordados em outros lugares. Pode passar, Renato. Eu acho que, dado esse background, muitos de vocês talvez se identifiquem quando eu digo que, por muitas vezes, eu me encontrei num lugar, porque à medida que eu ia ganhando mais conhecimento, que eu ia descobrindo novas coisas, eu já não era igual às pessoas de onde eu vim, e ao mesmo tempo eu não era igual às pessoas dos espaços que eu passava a ocupar, né, que eu ocupo hoje. E, afinal, se a gente parar para pensar, uma pessoa como eu, como vocês, ocupando lugares como eu ocupei na PUC, como a Work, onde eu trabalho hoje, pode soar contraditório para muita gente. O problema foi que eu também achava que isso era contraditório, sabe? Por muito tempo eu achei que isso era ruim, que eu não me encaixava nesses lugares. E hoje eu começo a enxergar isso como um diferencial mesmo, como parte da personalidade do meu trabalho. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje. Acho que é sobre essa mudança de perspectiva. Pode passar. Bom, quando a gente estuda pesquisa um pouco mais a fundo, assim, principalmente nas ciências humanas, e mesmo no design, que é uma área que pode parecer super técnica, sabe? É possível perceber com um pouquinho mais de atenção uma herança colonial muito forte, um pensamento hegemônico muito presente, né? Nos produtos e nas experiências que a gente cria. Sabe aquela figura do antropólogo, aquele cara que parece ser melhor que as outras pessoas, que está sempre distante daquele contexto, que analisa as pessoas muito como um objeto, que parece ser algo muito antigo, mas ela ainda está muito presente hoje. E eu queria tratar um pouco, pode passar, Renato, queria tratar um pouco dos aspectos do colonialismo que ainda imperam muito na nossa área, assim. Eu separei 3 aspectos que funcionam, para a gente observar junto aqui, e que funcionam como exercício rápido para identificar e também para descolonizar o olhar, assim. E algo para a gente começar a dissecar esse tema um pouquinho junto, né? É importante dizer que nem sempre a gente vai estar na posição de opinar ou de contestar esses aspectos. A gente vai perceber eles, mas isso é importante, assim. É muito importante estar consciente a respeito deles e principalmente das brechas que eles deixam, sabe? Pode passar. Porque eu penso que o design ele pode ser uma ferramenta incrível, assim, mas ele só vai construir um mundo maneiro para todo mundo quando a gente estiver consciente para enxergar essas oportunidades de projetar. Bom, pode passar. O primeiro dos aspectos que eu queria tratar aqui é sobre equipe pouco diversa. Eu acho que o Renato deu super a deixa logo na introdução, né, para a gente tratar desses assuntos que parecem ser debatidos cada vez mais e ao mesmo tempo, parecem não ser bem assimilados pelas pessoas, sabe? Historicamente, as posições de poder, elas são ocupadas por um mesmo perfil, né? De maneira muito verticalizada, sem abertura para mudança. A gente sabe que isso acontece. A área do design não é a única a refletir isso. Mas o que realmente é preocupante é a camada de complexibilidade que a nossa área, né, que o nosso tempo, que o tempo que a gente vive, ele adiciona nisso tudo, que é a escala e o impacto das nossas produções no cotidiano das pessoas. E eu tive a oportunidade no ano passado de participar de um projeto e perceber o quanto a diversidade em equipe fez toda a diferença para o projeto, sabe? Pode passar. O projeto, ele basicamente era a criação de stickers e frames regionais para o Brasil, assim, para a plataforma de stories do Facebook. Nesse projeto, eu não atuei como visual designer, eu não atuei como UX designer, eu atuei basicamente fazendo a pesquisa. Fui chamado pelos designers, pela Paula Cruz e pelo Leandro Assis, que fizeram esses lettering, essas ilustrações, para trabalhar junto com a equipe do Facebook, junto com eles, para gerar insumos, para levantar dados acerca desses locais que a gente ia tratar. Se você pode passar, Renato, por favor. Esses, como vocês viram, são do Rio de Janeiro. Pode passar mais um. E tinham outros também sobre datas comemorativas, né? Momentos sazonais ali de feriados nacionais, que são muito grandes. Então, foi Dia das Mães, pode passar também. Tem mais um pouco deles. Tinha também de Salvador. Pode passar. Pode passar.
E tinha ainda um pouco mais geral, que era do Brasil inteiro, assim. E o que eu achei assim, mais interessante desse projeto é que, apesar da equipe ser, do Facebook ser majoritariamente, equipe que estava no projeto gerenciando, né, era majoritariamente estrangeira, então eles chamaram não só designers locais, mas pessoas, no caso era eu, na verdade, era só eu, para levantar esses dados com mais propriedade, né, local. E eu também não fiquei só no que eu podia achar sozinho, assim. Eu compartilhei isso com outras pessoas, pude ter, apesar do tempo super curto, eu consegui entrevistar, conhecer pessoas de outros lugares do, do Brasil, pessoas que puderam me falar sobre especificidades de uso das expressões que viraram os letterings, que puderam me sinalizar atividades culturais, aspectos mais regionais de cada lugar, e de como algumas gerações, inclusive, ressignificavam datas que são muito tradicionais, né? Então, o próprio São João foi algo que eu percebi que foi perdendo um pouco o caráter católico e virando um símbolo de identidade para muita gente em diversos lugares do Brasil, assim. E, e se a gente não tivesse uma equipe tão diversa e olhares e esses olhares, né, de vários cantos do Brasil, para falar do Brasil, esse projeto talvez não teria se conectado tanto com as pessoas. E para vocês terem uma ideia do tamanho dessa responsabilidade, volta um pouquinho no Dia das Mães, por favor, Renato. Só os stickers do Dia das Mães ficou durante o feriado, né, durante o final de semana, 2 dias no ar, e só no primeiro dia, mais de 300 mil pessoas usaram, assim. Eles até deram esse feedback que foi muito bom, assim, a recepção, porque as pessoas, de fato, se identificaram, assim. Dentro dos meus entregáveis, perdão, tinham não só dados mais estatísticos, mais técnicos para a equipe do Facebook, que não conhecia nada da nossa cultura de maneira muito proprietária, quanto para os artistas, né? Para os visual designers que iam desenhar isso. Tive que fazer também a tangibilização de uma paleta cromática, de signos e símbolos que são muito específicos para essa cidade. Enfim, é um tipo de pesquisa que não é muito usual para o X, mas acho que ela trata bastante dessa questão da diversidade dos olhares múltiplos para um projeto, da importância dela. Pode passar, por favor. Bom, o segundo aspecto que eu queria tratar são das soluções enviesadas, né? Bom, vocês já se depararam com aquelas pessoas que falam de minimalismo ou de modernismo como a única solução estética possível? Ou de produtos ou espaços que são projetados, testados e até vendidos como se fosse para todo mundo, mas não comporta pessoas gordas, não comporta pessoas negras ou não binárias, que não se enquadram nessa norma binária de gênero, né? Bom, é muito sobre isso. É sempre bom a gente se dar o benefício da dúvida a respeito das nossas bases, né? Sobre quais pressupostos a gente está construindo as nossas experiências. Porque, às vezes, a grande chance da gente estar privilegiando um grupo menor do que o público-alvo do nosso produto. Um bom exemplo disso é o racismo algoritmo. Pode passar, Renato. A gente viu recentemente vários exemplos, né? Como os backgrounds virtuais da plataforma do Zoom, do Meet, o próprio Twitter, né, que privilegiava o preview de rostos brancos, né, nas fotos. Mas eu acho interessante a gente analisar que esse não é um fenômeno recente. Assim. Lá em 2010, quando as cybershots começaram a fazer muito sucesso por terem essa inteligência nas câmeras, né, de reconhecer quando a pessoa estava sorrindo, disparar automaticamente, não disparar quando alguém estava piscando na foto, teve um caso muito emblemático que era da Nikon, que é uma empresa japonesa, uma empresa asiática, e que mesmo assim a inteligência não conseguia reconhecer que os rostos, que as pessoas asiáticas estavam sorrindo ao invés de estarem piscando, né? Isso fala muito sobre qual é a norma das inteligências que a gente constrói, dos produtos que a gente está desenvolvendo, e que isso não é algo novo, né? Isso é um tipo de problema que é gerado lá atrás, também na fase de estratégia, e principalmente por
ter falta de pessoas que pensem, que reflitam sobre isso, que tragam novos olhares, né? Pode passar. Eu trouxe algumas dicas para quem se interessa por esse assunto que eu acho super interessante. Uma amiga minha, Joyce Soares, ela está fazendo, inclusive, o TCC dela sobre vieses da branquitude como um instrumento de embelezamento, analisando filtros de redes sociais. O projeto está muito bacana, vale a pena seguir para ver o desenvolver da pesquisa dela. E o Tarcísio Silva, que é tipo, dispensa apresentações, né? Ele um dos caras que mais pensa e reflete sobre isso. O livro dele, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, eu acho que é imprescindível para qualquer um que trabalha com tecnologia, sejam designers, sejam programadores, sejam gerentes de produto. Eu acho que é muito importante toda a comunidade começar a entender esses vieses, né? E é super interessante porque, apesar de ser um livro que ele organiza, né? Então tem vários autores de lugares diferentes, ele tem uma linguagem muito fácil, assim, então é muito interessante. E a Karen Santos, que é uma designer incrível, muitos já devem conhecer esse texto dela sobre vieses racistas, é um ótimo caminho para começar a entender esse lugar, né? Esse fenômeno. Pode passar. Gênero e binaridade em produtos digitais também é uma questão, né? Infelizmente, às vezes parece que a gente está reproduzindo por osmose estereótipos e comportamentos de gêneros binários, né? Enxergando essas caixinhas como se elas fossem algo super importante para a gente conhecer o nosso usuário, e às vezes, quando a gente reflete, às vezes isso nem é tão importante enquanto informação, né? É claro que vai depender de caso a caso, se você estiver fazendo um produto que envolva a saúde, o bem-estar, talvez isso seja super importante, mas na maioria dos cadastros, às vezes nem é. Se a gente já entende que o sexo é essa distinção biológica, né, e física dos indivíduos, e que gênero é muito mais complexo do que só duas caixinhas em que a gente encaixa determinados tipos de comportamento, a gente acaba perdendo uma série de minúcias dos nossos usuários por estar reproduzindo vieses há muito tempo, só porque a gente não está refletindo neles, né? E talvez a gente não esteja na posição de superanular nos produtos em que a gente trabalha. Mas acho que a gente sempre pode sugerir práticas mais inclusivas, né? Como começar a abandonar artigos superdefinidos e tentar usar uma linguagem mais neutra, né? Que é um tipo de preocupação ali no copy que faz toda a diferença para quem já não se encaixa socialmente, ou ser um pouco mais direto e entender, por exemplo, como esse usuário gostaria de ser chamado, além do nome do cadastro, como ele gostaria de ser chamado em relação ao artigo, enfim. Existe uma sorte de iniciativas para a gente mitigar um pouco esse tipo de microagressões, né? O próprio time da Microsoft recentemente lançou alguns materiais super interessantes de como eles pararam de olhar especificamente para o gênero na hora de estudar o comportamento, para essas caixinhas de gênero, e começaram a entender mais contextos e padrões de uso, né? Pode passar. Acessibilidade na web é um tema muito importante. Eu acho que ele merece até um time box, sabe, exclusivo para ele, com certeza. Mas eu acho legal citar aqui porque ele está completamente relacionado com esse tema de vieses, né? Inclusive, muitos dos clientes para quem a gente trabalha, às vezes, ou os produtos onde a gente começa a trabalhar, não tiveram contato ainda com essas discussões. Mas cabe a nós também introduzir esses assuntos, pensar em abordagens mais inclusivas, porque isso não é um tipo de caridade, sabe? De coisinhas legais que um time de produto está fazendo para ser inclusivo, para ser bacana. Isso é algo que tem que começar a fazer parte do nosso framework, sim. Com sorte, a gente tem uma gama de conteúdos muito legais, inclusive disponíveis, como ferramentas, conteúdos de especialistas que tratam do assunto, de como implementar isso em equipes de produto, e eu acho que pode ser super interessante. Eu deixei no próximo slide, pode passar, umas diquinhas super interessantes, que são 2 artigos. Um é da Edilene Mendes, do UX para Minas Pretas, que é uma introdução super legal do assunto,
por uma pessoa preta, que eu acho que é super interessante enxergar esse tipo de olhar empático para a diversidade para além da raça. E do Saulo também, que fez um artigo muito completo sobre ferramentas, sobre como abordar isso dentro de equipe. Eu acho que vale super a pena dar uma olhada depois. Pode passar. O último aspecto sobre o colonialismo, para a gente fechar esse capítulo de descolonizar o nosso olhar, é sobre apropriações de valores, recursos e movimentos. E eu trouxe esse aspecto porque ele pode ser um pouquinho polêmico até, mas se o nosso sistema, o nosso produto, né, se apropria de um valor, de um recurso, de um movimento pré-existente, monetizando em cima dele, sem ter um retorno para as pessoas envolvidas que já estavam fazendo aquilo, essa é uma ação extremamente colonialista e predatória. Assim. Se a gente olhar para o passado de países como o Brasil, de países do terceiro mundo, você vai ver a mesma prática em épocas em que a internet não existia, né? Para ver como isso se perpetua, né? Pode passar. E eu poderia até trazer cases de grandes players de transporte, locomoção, como a Uber, por exemplo, mas eu achei super interessante trazer um exemplo super recente sobre a produção de conteúdo online, né? Porque é uma transformação que está ocorrendo agora e que eu estou dando até 2 passinhos atrás antes de um juízo de valor, sabe? E trouxe mais para a gente refletir enquanto profissionais mesmo. E pensar no movimento desses players, né? Quem pegou consumiu um pouquinho de conteúdo na internet anteriormente, sabe como eram descentralizados a produção, a distribuição e a monetização desse conteúdo. Sejam eles textos em blogs, podcasts que você assinava em feed RSS, não sei nem se todo mundo sabe o que é isso, e os próprios vídeos, né, que as pessoas que não era uma prática tão comum antes do YouTube, mas não tinha esse caráter de quase profissional que a gente tem hoje, né, dessas pessoas. E isso não necessariamente foi ruim. Essas plataformas fizeram um excelente trabalho de melhorar a experiência que a gente tinha de consumir esses conteúdos e também de popularizar, centralizando esse conteúdo e abrindo possibilidades para que comunidades pudessem se reconhecer através delas. Afinal de contas, quem já passou por transição capilar sabe o que é encontrar um novo olhar para si mesmo a partir do vídeo de uma outra pessoa. Assim. Então, não necessariamente é ruim, mas acho que vale a gente observar e se perguntar qual o impacto que os nossos produtos, que as nossas experiências estão tendo do outro lado, da outra ponta, sabe? Nas pessoas que estão produzindo esse tipo de conteúdo. Será que isso gera valor de uma forma equilibrada? Será que a gente está monetizando de uma forma consciente? Enfim, pode passar. Eu acho que para fechar assim esse tipo de reflexão, eu trouxe 2 exemplos que fazem também a apropriação de movimentos que existiam antes deles, que vieram antes, mas de uma maneira muito interessante, muito ligada à pesquisa também. Uma é a Martin, que é uma tipografia da Vocaltype, que é uma type foundry americana fundada por um jovem designer negro, a partir de um mesmo incômodo que talvez eu e você tenha, que é de não se ver representado nos profissionais de design da sua área e de ver a massificação estética e empobrecimento cultural que existe por conta disso, né? Então ele criou essa fonte, que é uma das mais famosas do catálogo dele, a partir de cartazes de protestos civis do povo preto em Memphis de 1968. E a Nikkei Maru, que é uma outra fonte brasileira, né? Essa Inari Type é uma type founder brasileira, que foi lançada há pouco tempo, inclusive. Fez uma homenagem à imigração japonesa buscando um estilo gráfico nos cascos de navios que traziam esses imigrantes japoneses para cá, né, para o continente americano, que teve um boom muito forte aqui no Brasil também. Eu trouxe esses 2 exemplos, principalmente porque o processo de pesquisa e de apropriação dessas culturas é muito importante para trazer à tona, trazer à superfície uma cultura nossa que foi apagada, assim, que a gente não, de fato, não tem acesso e que pode ser muito inspiradora para outras gerações de designers negros, assim. É muito interessante ver esse tipo de movimento dentro do design. Pode passar. Mas aí talvez vocês me perguntam, cara,
que isso tem a ver com X? O que isso não tem a ver com X, né? Tudo. Eu estou partindo dessas referências que não são necessariamente da área de produto, justamente para ampliar as nossas perspectivas. Certamente vocês já ouviram falar pode passar, Renato, de jargões do tipo que é preciso ter empatia para fazer experiências, de que nós não somos nossos usuários, de que é preciso conhecer as pessoas e as dores delas, e pode passar. Tudo isso está certo, tá? Pode passar. Mas esse processo ele pode ser muito melhor construído de uma forma muito mais simples, com uma visão mais coletiva, que valorize as nossas vivências para análises mais verdadeiras da realidade e, consequentemente, criar soluções um pouco mais eficientes, né? Pode passar. Então, lembra quando eu falei que isso ia fazer sentido? Acho que chegou essa hora. Pode passar. Bom, eu venho de uma escola, particularmente, que tem muitas bases na etnografia para ensinar um processo de design mais empático. Então, lidar com pessoas e pesquisa está muito incorporado na minha prática pessoal de design, né? Eu sou formado em comunicação visual, estou me formando agora. Então, quando eu passei a trabalhar com produto, propriamente dito, eu percebi que nem sempre a gente tinha uma pessoa ou um time dedicado para recrutar, para testar, para investigar os principais problemas do produto. Principalmente quando você está começando, quando você está em times muito mais enxutos, com poucos recursos. E eu entendi que ter essas ferramentas na manga era essencial enquanto profissional, sabe? Era realmente um diferencial. Pode passar. Então, eu queria passar esses 4 macetes, estou trazendo uma linguajar bem próximo de onde eu vim, assim, para ressignificar isso também. E compartilhar com vocês 4 macetes de pesquisa que eu aprendi trabalhando com pessoas mais experientes que eu, ou esbarrando nessas metodologias, nessas práticas e adaptando para os contextos de alguns projetos. É importante dizer aqui que nada do que eu vou mostrar invalida processos que você já conheça ou faça atualmente se você participa de alguma equipe, sabe? E tampouco invalida o papel de um especialista em pesquisa, né? Essas são práticas que faziam muito sentido para mim quando estava começando, quando estava fazendo vários freelas e quando participei de equipes muito enxutas que não tinham tantos recursos para trabalhar, para operar pesquisa. Pode passar. Bom, eu acho que a primeira dica que eu posso falar é crie seu próprio repertório de dados. Construir um repertório, um conjunto, e assim, quando eu falo construir, é sobre documentar mesmo. Aprendizados que você tem a cada projeto é fundamental. Pode passar. É super interessante que você guarde esses dados que se tornam aprendizados, né? Os achados das suas pesquisas, dos seus projetos, tanto qualitativos quanto quantitativos. E mais do que compilar conteúdos, compilar megabytes, sabe? Tá, de fato, refletindo e guardando aprendizados que você realmente teve. Pode passar. E esse repertório ele pode ser até mais do que só aprendizados. Assim. Eu acho super importante a gente, enquanto profissional de UX, criar um roteiro pessoal de conteúdo complementar. Coisas que são importantes para a gente compreender mesmo as realidades nas quais a gente se debruça para criar experiências. Né? Então, ter uma noção básica de estatística, de leitura de gráficos, uma base de economia, de modelos de negócios, aprender sobre ciências sociais, sobre ciências comportamentais. Tudo isso são coisas super interessantes da gente aprender. Mas, sem pressão também. Esses são conteúdos complementares, não é para a gente sair atrás de todas essas coisas. O importante é que elas façam, que você tenha esse roteirinho, que sempre que você se deparar num projeto que faça sentido estudar alguma dessas coisas, você puxe e comece a tornar isso um aprendizado contextual aos projetos que você está fazendo. Bom, eu recomendo até que você use uma ferramenta um pouco mais sofisticada, tipo o Notion, o Drive, qualquer lugar onde você consiga guardar essas perspectivas pessoais, né? E com alguns anexos de fonte, de imagens, de vídeos, e principalmente que você possa revisar, né? Que você possa atualizar isso depois de, sei lá, um ano depois, você olhar para aquilo e falar assim, cara, eu passei por outro projeto, estou em outra equipe, em que isso é completamente diferente. E aí, enfim, atualiza
e compartilhe com outras pessoas que também estão na mesma jornada que você. Pode passar. O segundo macete pode parecer meio óbvio, né? Mas eu acho muito importante a gente tratar um pouco disso, que é ir além da pesquisa desk. Pode passar. A pesquisa desk, ela pode parecer super simples e fácil, né? E por isso mais cômoda para a gente fazer. Estou brincando aqui quando eu falo de Wikipedia, tá, gente? Mas é interessante que a gente realmente não pare assim, nas primeiras descobertas que a gente encontra na pesquisa desk. É importante valorizar o contato real com as pessoas e a pesquisa de campo. Às vezes, um ou 2 dias em campo, numa fase de conceito, por exemplo, pode gerar insights muito mais ricos do que infinitos scrolls que a gente dá na web, sabe? Ou que a gente lê lendo relatórios, ou analisando o material que a gente teve do cliente. Tudo isso combinado pode ser muito mais rico do que se a gente só ficar na nossa mesa, assim. Pode passar. Numa realidade, né, sem pandemia, eu poderia dizer que seria super interessante a gente visitar um ponto de contato do produto, visitar concorrentes, fazer benchmarks que sejam até mais ricos nesse sentido, e até realizar algumas entrevistas informais, assim. Às vezes, quando você é uma equipe, né, quando você trabalha sozinho, isso pode ser muito útil para você ter insumos que sejam um pouco mais subjetivos e que te dêem uma noção real daquele projeto. Mas pensando remotamente, encontrar os espaços públicos e virtuais em que os usuários estão inseridos também é uma forma da gente entrar em contato com esses usuários, sabe? Às vezes é aquele grupo, às vezes é aquele fórum que você viu, enfim. Só essa visita já pode render bons insumos mais subjetivos, assim, para você entender, descobrir onde você está lidando com o produto, né? Esse projeto Chunchá, ele era um projeto acadêmico a princípio, ele era de uma plataforma de conteúdo, e apesar dele ter sido feito há bastante tempo, ele foi um dos projetos que mais me ensinou sobre campo na vida. Assim, tive professores incríveis que me orientaram, que eram muito bons nisso, mas assim, mais do que os professores, eu acho que poder entrar em contato com outras pessoas, com outras realidades, foi muito importante para mim. Mesmo eu, que já julgava saber muito sobre o tema, porque eu cresci muito perto da cultura do funk, para além da música, né? Do baile funk, do, do boom que era o fazer funk, né? Antigamente, né? Todo jovem garoto de favela queria ser um MC, então acho que talvez algumas pessoas vão se reconhecer quando eu falo sobre isso. Mas eu consegui ir além também da minha bolha, ir além das favelas, dos lugares, do asfalto que eu conhecia no Rio de Janeiro, e descobri que mesmo para uma plataforma super simples, sabe, de conteúdo audiovisual, a gente ainda pode descobrir muita coisa, e é muito gratificante quando a gente vê as pessoas se conectando de maneira verdadeira com isso. Assim, a gente teve um aval super interessante deles. E eu guardo esse projeto com carinho, apesar dele ser claramente um projeto acadêmico. Enfim, pode passar. Teste de guerrilha. Eu acho que vale a pena, inclusive, dizer que alguns desafios e conhecimentos exigem, quer dizer, que alguns desafios eles exigem conhecimentos mais profundos, né? Exigem a união de áreas como inteligência de negócios, da equipe de tecnologia junto, principalmente pessoas experientes para lidar com volumes muito grandes de dados. Então, todas essas dicas que eu estou passando aqui, elas são para equipes de fato mais enxutas, para quando a gente está começando, para fazer de exploração e de descoberta, e para projetos de fato mais simples, em que pesquisas exploratórias, de descoberta, teste de percepção, teste de conceito, e até o mínimo ali da usabilidade, eu acho que dá para fazer com poucos recursos, sabe? Pode passar. Então, é importante a gente entender o que está no nosso alcance, e não importa o tamanho de para quem a gente esteja projetando, sabe? Se é um marketplace de alcance nacional até o pequeno e-commerce de uma marca independente, sempre vai começar pelo objetivo. Definir o que a gente quer descobrir é o principal, é o que vai nortear as perguntas que a gente vai fazer, os parâmetros que a gente vai adicionar,
e os métodos que a gente vai adquirir, sabe? E esse é o momento para trazer para perto mesmo os stakeholders do projeto. Às vezes esse é um tipo de coisa que já vem detalhado no briefing, mas eu acho super interessante a gente voltar a conversar, ter certeza de que todo mundo entendeu, e preferencialmente sintetizar isso numa frase que guie todo o projeto. Pode passar. Para quem está mais interessado em pesquisa em escala, né, pesquisa de uma forma mais enxuta, tem o Dropbox, a equipe de design Dropbox, desenvolveu uma metodologia super escalável e super interessante para equipes pequenas e que pode ser muito bem adaptada para o nosso contexto brasileiro. Assim. Tem bastante recurso no blog deles e eu acho que pode ser super interessante da gente conhecer esses tipos de metodologias e adaptar para o nosso contexto. E, claro, eu acho que o principal aqui que eu posso dizer é que, independente da metodologia que a gente use, a gente não pode ter medo de adaptar isso para o contexto que a gente está fazendo, para o projeto que a gente está inserido naquele momento, porque é importante a gente também aprender fazendo, sabe? Se você tiver a oportunidade de aprender com alguém que sabe mais que você, excelente. Mas é importante também a gente criar os nossos meios e os nossos projetos para isso. Pode passar. Bom, pode passar. A análise tática dos dados é algo que eu acho super importante, eu acho super importante da gente dissecar aqui, porque às vezes quando a gente começa a analisar os dados e os achados, uma vez que a gente já obteve respostas para algumas perguntas, aquilo talvez demore um pouco a virar uma decisão de fato, a virar uma decisão de design, a ser tangibilizada, né, no nosso produto. Então, eu acho que tem várias formas de você fazer essa análise. Tem gente que vai para o Sheets, tem gente que vai para o Sheets, tem gente que vai direto para a tela de desenho, expõe ali as caixinhas de texto no Figma e já vai desenhando a tela junto. E eu acho que cada um tem que encontrar um pouco o seu meio, né? Mas, de uma forma geral, se você dispor esses achados de forma visual, vai ser mais fácil de você encontrar determinados gaps, sabe? E, inclusive, guardar todos os insights que você tem durante o processo, né? Tudo que te instigar, tudo que te chamar muita atenção, que te der ali aquela pontinha de instinto, anota, guarda, porque depois você vai conseguir bater isso com os fatos reais que você adquiriu a partir da pesquisa e entender o que não faz sentido. Aí você tira, lima o que não faz mais sentido de acordo com os dados, reagrupa esses caras e principalmente vai rabiscando durante o processo. Isso foi algo que eu tenho aprendido muito na Work, assim, é de que quanto antes a gente tangibilizar as coisas que estão na nossa cabeça e essas super ideias, quando a gente achou um gap entre duas informações ali, mais rápido a gente vai saber se aquilo é viável, se aquilo faz sentido, enfim, e gerar soluções que sejam reais, que sejam palpáveis, né? Bom, se você ainda estiver na dúvida de como analisar de uma forma mais tática e quiser começar por algum lugar, pode pensar. Tem um modelo muito interessante que é o Thoughtful Tree, que é um modelo usado pela equipe de design do Spotify, que é muito parecido também com uma metodologia que é a do Atomic Research, mas a ideia é que é um método, o legal dele é que é um método open source, né, que tem bastante conteúdo e recursos disponíveis, mas que ele vai pegar esses achados da pesquisa e transformar em diversas possibilidades de ações táticas. Então, é super interessante para quando, de fato, você não tem um pesquisador na equipe, vocês descobriram algumas coisas através de entrevistas, de testes um pouco mais rápidos e poder partir para tangibilizar isso em soluções, né? Pode passar. Eu corri um pouquinho porque o tempo era apertado, mas a gente ainda tem a oportunidade de trocar aqui. E eu acho que se for para guardar alguma coisa, é de que a gente precisa valorizar as nossas vivências e o nosso background, sabe? E entender que isso constrói uma visão única
da realidade e, consequentemente, do processo de pesquisa. Quando ele é coletivo, quando ele tem pessoas diversas que entendem a riqueza das suas próprias vivências, acho que a gente só está construindo um produto melhor, uma equipe melhor. E isso é o que demorou para dar o estalo, particularmente em mim. E eu acho que quanto antes a gente entender isso, sim, melhor, sabe? Pode pensar. Bora trocar uma ideia agora, então. É isso, galera. Palmas, povo. Já temos perguntas, Grazi? Temos? Tá no mudo, amor. Tá no mudo. Tô no mudo, como sempre, né? Ato falho. Temos uma pergunta. O Jeff perguntou assim para o Wendel, porque, levando em consideração um público iniciante em pesquisa, poderia, por favor, explicar melhor o que seria pesquisa DESC? Porque acho que tem gente que ficou na dúvida sobre isso. Assim. Muito bom. A pesquisa DESC, ela basicamente é a primeira, acho que é o primeiro contato que a gente tem da pesquisa, né? A pesquisa, quando eu disse que é a pesquisa mais simples e por isso a mais cômoda, é porque é aquela que a gente geralmente, DESC, ele vem muito dessa ideia do pesquisador que passa horas ali na mesa, juntando dados, coletando dados de diversas fontes, e que, conforme a gente foi avançando no tempo, ficou muito ligado ao computador, né? A pesquisa que a gente faz em frente às telas, mas assim, nada invalidando o uso de outras fontes, né? Como livros e outros recursos, mas principalmente essa primeira pesquisa de dados, tem muita gente que chama de pesquisa de dados frios, né? Que é aquele primeiro contato que você tem com dados estatísticos, com dados mais numéricos, são dados mais quantitativos, e que vão te gerar pontos de atenção para a hora de aprofundar nos pontos mais subjetivos, né? Para descobrir os dados mais qualitativos acerca das perguntas que você tem. Uhum. Tem mais pergunta, Grazi? Eu posso fazer algumas colocações aqui rapidinho. Tem sim. Tem. A Lívia perguntou o seguinte: alguma sugestão sobre como começar a estudar sobre estatísticas e análise de dados quantitativos? Cara, eu falo por mim, assim, e eu acho que isso eu percebo que é uma dor de muitos designers, de que não são muito chegados em ciências exatas, né? Falo por mim, eu era péssimo em matemática. Inclusive, eu acho que pesquisa quantitativa definitivamente não é o meu forte, mas eu acho super importante, assim. Eu obviamente, né? Eu trabalhei durante um tempo, fui estagiário da Café, que é um estúdio de design muito focado em visualização de dados, e lá eu entendi, cara, o poder e a força que existe em trazer dados que também são quantitativos. Eles revelam coisas que são, inclusive muito, muito subjetivas às vezes, sabe? Então, eu acho, para mim, essa foi uma primeira abordagem de que começou muito por conta da visualidade, de trazer a visualidade como uma ponte, digamos assim, até as ciências exatas, até as estatísticas, etc. Foi um excelente caminho para mim começar a entender um pouco mais. Então, eu acho que começar por visualização de dados, e tem vários artigos que falam sobre isso, tá? Sobre essa ponte entre data vis e estatística e dados estatísticos. Principalmente o Leandro, que foi meu chefe na Café, ele tinha uma premissa que eu achava muito interessante. Ele dizia que quem tinha literacia, né, quem tinha um conjunto de conhecimentos robustos em visual, né, quem tinha uma literacia visual, quem entendia aquela sintaxe visual, né, a diferença de escala, a gente estuda tanto isso, a gente começa a esquecer. Mas escalas, leis da Gestalt, todas essas variações visuais, poderia ser uma pessoa completamente letrada em dados, porque a gente não consegue analisar os dados
tão puro, né, tão simplesmente. Então, a gente sempre vai criar maneiras de visualizar esses dados. A própria formulazinha daquela regra de 3 que a gente fazia é uma maneira de trazer visualidade de uma conta que parece muito complexa, puramente. Então, esse foi um caminho interessante para mim, porque eu tenho dificuldade com ciências exatas, e eu acho que pode ser um caminho também para quem tem. Galera, rapidinho, galera, só falar uma coisa. Pessoal, a gente entende que, tipo, muita gente vai para design porque, tipo, tem um lado mais artístico, gosta mais de desenhar e tal, e fala assim, eu sou de humanas, eu não preciso saber de números. Gente, precisa sim, porque design tem que ser, tá? A gente tem que metrificar, a gente tem que entender como está sendo conversão, a gente tem que criar funil para entender, a gente tem que fazer teste. A nossa vida é teste, né? Então, assim, uma coisa que acontece muito é a galera que fica muito frustrada e na primeira interface que faz não dá certo. Mas, assim, design não é para acertar, é até acertar. Então, é você fazer, ir iterando, ir mudando, ir entendendo como que você metrifica. E você entendendo como que você metrifica as suas soluções, você consegue vender UX e design de produto como estratégia para sua empresa. Então, se você chega e fala assim, olha, eu fiz essa pesquisa, fazendo uma conexão com o tema, eu sou esperta. Eu fiz essa pesquisa aqui e eu descobri que X% das pessoas usam shampoo amarelo. Vamos botar mais shampoo amarelo na home do supermercado. E aí você usa esse dado da pesquisa para você criar uma hipótese, e aí você colocando o shampoo amarelo na home, as vendas crescem absurdamente. E aí você fala, viu, por isso que tem que fazer pesquisa, por isso que tem que metrificar, é por isso que você tem que usar o UX. Por isso. Próxima pergunta. Eu só queria acrescentar uma coisa assim, que, por exemplo, eu trabalhei um bom tempo fazendo infográfico, e aí essa questão de análise de dados eu comecei a entender aí, porque quando chegava, tipo, tem que fazer um infográfico de economia, e eu não sabia absolutamente nada de economia, não entendia nada de volume, de ações, ações e tal. E aí, quando chegava o dado, chegava super cru, assim, igual a gente começava a falar lá na empresa, porque a pessoa escrevia, sei lá, a variação do nível tal, de tal para tal. E aí, uma pessoa que é leiga, que não entende absolutamente de nada daquilo, não consegue ler aquilo e, tipo, entender o que está passando para aquilo. Para aquele infográfico. E aí, como você transformar isso em informação visual, assim. E eu acho que essa é a grande sacada também, que eu acho que vai muito para o universo do design também, né, do produto, é você pegar esse dado e transformar ele numa informação que seja acessível para as pessoas entenderem. Porque qualquer pessoa que olhe aquela análise ali de pesquisa, por exemplo, consegue entender que X% das pessoas responderam tal coisa e como que você vai transformar esse dado depois, assim. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante da gente começar a pensar, assim, sabe? Foi um exercício que eu comecei a fazer quando eu fui para essa área, que era de ficar lendo esses infográficos, assim, aleatórios, na internet, em qualquer lugar que eu via algum infográfico, eu ficava tentando entender assim, eu consegui entender o que foi passado aqui, qual que é essa informação que está aqui, por que a pessoa fez esse gráfico de pizza para mostrar que X% da população responderam tanto. E aí é um exercício mesmo de mentalidade, assim, para você conseguir mudar essa mente nossa, né? De, tipo, que a gente aparentemente é uma coisa meio muito fora do nosso universo, assim, né? De lidar com os números. E aí, quando você começa a ler e interpretar aquilo de uma forma um pouco mais clara, você começa a desenvolver outras coisas também em relação a isso. Aí é só uma dica minha, assim, mas vamos seguir aqui com as perguntas. Assim, Uma coisa, galera, a gente tem que aproveitar, de certa forma, a profissão que a gente tem, porque quando a gente é designer, a gente meio que é pago para ser especialista em tudo, saca? Então, assim, você pode ficar 3 meses num projeto onde você vai ter que aprender tudo sobre diabetes e no outro você vai ter que aprender tudo sobre, sei lá, assinar documentos e a galera que, por exemplo, está trabalhando com um banco agora, a galera teve que ler a legislação do Bacen inteira para descobrir como fazer PIX, e agora a galera está especialista, amor. Então, assim, a gente consegue aprender o tempo todo. Interessante isso. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando no Albert Einstein, cara, e agora eu sei até fazer atendimento do pessoal que tem AVC, cara. Eu sei tudinho, cara. Eu costumo dizer que eu consigo atender um paciente com AVC de boa, assim, velho. Os primeiros socorros eu consigo dar tranquilo. De boa. Eu sou cirurgião só por 16 temporadas. Vamos seguir aqui com as perguntas, tá bem? O Eder perguntou assim, quais métodos de pesquisa você já usou para resolver um case? Se seria como você dar um exemplo. Antes que você responda, gente, o que vocês acham? Aproveitar que tá bonito assim essa tela com todo mundo, a gente tirar uma foto assim com todo mundo agora, assim. O que vocês acham? Pessoal aí
que tá com a câmera desligada. O que você acha de ligar a câmera aí rapidinho, só para a gente Vou bater até aquela... teste do celular agora. Combinadíssimo. Quem vai tirar o print? A última vez que eu tirei, Rê, não deu certo, né, Rê? Você sabe que sou meio... Eu consigo... Tem alguma forma de mostrar todo mundo aqui? Tem. Tem. Aqui embaixo uns 3 pontinhos. Tem um alterar layout. Ok. Tá vendo aí? Aqui. Olha só. Tá bonito o negócio. O Kanye estava certo. Jesus realmente é Deus. Tá. Gente, bora ligar a câmera. Vamos lá. Todo mundo ligou a câmera? Todo mundo bem? Quem pode ligou aí, pessoal? Vamos lá. Coisa rápida. É para sorrir, tá? Então vamos pensar em coisas positivas. Tipo, fogo nos racistas. Ó, foi. Deixa eu ver. Vamos fazer uma com punho cerrado, galera? Deixa eu ver. Para lá. Vamos lá? Mão direita, pro alto. No 3. 1, 2, 3. Foi. O branco treme. Corta a edição. Edição, por favor. Vamos lá. Segue o barco aí, segue aí. Vamos voltar à programação. A pergunta era quais... A pergunta era, quais métodos de pesquisa você já usou para resolver um case? E se você poderia dar um exemplo disso? Claro. Cara, assim, eu já trabalhei em uma equipe, tipo, de 2 pessoas. Eu trabalhei sozinho. E aí, nessa fase, eu fiz muito teste de... Eu botei ali teste de guerrilha. E acho que eu não cheguei a explicar tão... Eu passei um pouquinho rápido por conta do horário, tá? Mas o teste de guerrilha, ele nada mais... A gente tem esse nome porque ele é um teste um pouco mais... Ele é um teste... Eu tô passando do mais simples, tá? Ele é muito mais simples. Ele não tem tanto cuidado com a seleção das pessoas. Ele é um teste muito, muito rápido, muito prático, sem esforço, para você entender posicionamento de determinados elementos na interface. Assim. A brincadeira é, sua interface ela é facilmente compreensível por qualquer pessoa, e aí você tem um grupo de pessoas, sei lá, de 10 pessoas, você vai mostrar aquela tela e você vai perguntar, tipo, cara, você não precisa de um protótipo super, sabe, super de alta fidelidade, e esse teste, ele não invalida o uso de outros testes, tá? Ele é realmente para, tipo assim, cara, eu quero saber se essa nova maneira de dispor essa informação aqui, por exemplo, eu trabalhei num projeto que a gente estava tentando dispor números que eram um mapa de lembrar para pagar contas. E a disposição tinha uma função de agrupar todos os boletos, né, e te dar um valor final para você poder pagar tudo junto. E aí, enfim, dividir em mais de uma forma de pagamento. Então, vocês imaginam quanto número tinha naquela tela, e ela tinha que ser super simples, tinha que ser super concisa, e a gente estava testando um modo novo. Tinha duas alternativas que a gente estava em dúvida, assim. E aí a gente mostrou, a gente mediu, eram 2 pessoas na equipe, a gente basicamente, cada uma fez com 10, e a gente entendeu que uma era claramente mais compreensível. A gente perguntava, tipo, o que você está compreendendo? E aí, enfim, uma alternativa, ela era muito mais facilmente compreendida do que a outra, assim. Mais compreendida para a hipótese que a gente já tinha, né? Que era, eu consigo entender que essa tela tem o resumo das minhas contas e o valor total com as formas de pagamento. Na outra alternativa, não estava tão claro para a maioria das pessoas. Então, assim, foi algo mega rápido, era uma tela crucial do projeto. Isso pode ser uma mão na roda para quando a gente está nesse momento de maior dúvida, sabe? E como era um time menor também, é difícil você poder trocar com outras pessoas, né? Enfim. Mas, em equipes maiores, já teve teste, já participei de testes um pouco mais elaborados, né? Teste de percepção, teste de usabilidade, e aí, enfim, de protótipos com fidelidade um pouco mais de média alta fidelidade, né? Onde o usuário pode imputar algum tipo de dado, realizar algumas tarefas. E aí, esse tipo de teste é muito mais importante a seleção, o planejamento anterior, entender as perguntas, e principalmente
treinar todo mundo que vai participar do teste. A gente fazia com 3 pessoas, 2 pessoas ficavam anotando, a maioria, né, deles, a gente fazia assim, com 2 pessoas, anotando, uma pessoa conduzindo o teste, a gente revezava. E aí, uma vez que a gente já tinha as perguntas e o perfil das pessoas que a gente ia realizar o teste, a gente definia quais eram os... Isso é com teste de usabilidade, tá? Se não estiver sendo muito claro, vocês me avisam, tá, gente? Para o teste de usabilidade, a gente precisava que as pessoas de fato usassem. Então, um protótipo de alta fidelidade, as tarefas que as pessoas iam tentar realizar e as perguntas que a gente ia fazer durante e depois da interação desse usuário, né? Durante era mais guiando, era menos perguntas e mais guiando, tipo, faz isso agora. Tentando, e, obviamente, tomando muito cuidado para não induzir a pessoa de alguma forma, isso é muito importante. E depois, a gente perguntava de uma percepção geral para a pessoa, o que ela achou. Se ela achou, primeiro, o que ela achou, e aí ela já dizia, se ela achava muito difícil, ela dizia, se ela achava muito fácil, se ela achava tranquilo, sem problemas para resolver, ela dizia. Se ela dava uma resposta, tipo, ok, porque às vezes o usuário precisa, tipo assim, que você instigue um pouquinho para que ele responda. Então, tipo, você conseguiu realizar a tarefa de maneira adequada, tipo, enfim. E aí, quando havia necessidade, eles falavam sobre isso. E, geralmente, nesses testes, a gente faz com mais de uma versão, assim. Porque isso foi uma coisa que não foi sempre não, tá? Fiz um teste de usabilidade uma vez que a gente fez meio que com uma versão e, enfim, e aí coisas de equipe, tá, gente? Uma versão que foi como a versão tipo, era a hipótese muito do coração de uma pessoa da equipe, sabe? E aí chegou lá, a gente descobriu que não era exatamente assim, enfim. Então é sempre interessante levar mais de uma versão para você poder validar essas hipóteses, principalmente em teste de usabilidade. Bom, já falei de teste de guerrilha, já falei de teste de usabilidade, teste de percepção. Ele é parecido com o teste de guerrilha, mas ele é um pouco mais profundo. A ideia dele é que ele não testa usabilidade, ou seja, não é essa pessoa. Obviamente, a pessoa tem que ser capaz de navegar minimamente ali pelas principais telas do app. Não é uma tarefa proposta. A ideia é que as pessoas vão narrando em voz alta que elas vão entendendo da navegação. E aí, esse teste de percepção te deixa entender se o copy está bom, se as pessoas estão entendendo bem o que está escrito, né? Se o texto ali está bem claro, está legível, se a arquitetura de informação está bem proposta. Isso é muito legal de fazer. Inclusive, eu tive, nesse caso específico, eu tive a oportunidade de fazer anteriormente uma etapa de card sorting, que eu não falei aqui, mas é um outro método de teste muito, muito fácil, muito rápido de ser feito, assim. E ele é muito legal porque, principalmente para essas, por exemplo, plataformas que têm muito conteúdo, que não são muito usuais das pessoas, são coisas muito novas, onde elas não sabem onde procurar as coisas, sabem, onde é que eu vou encontrar aquela área X ou área Y que só tem nesse aplicativo aqui. Esse tipo de ferramenta é muito interessante porque a pessoa, o usuário, vai agrupar os cards com as áreas, com as funcionalidades, né, e com as principais áreas do seu aplicativo, e elas vão fazer um modelo que faz sentido na cabeça delas. E quando você agrupa isso, esses testes com uma quantidade de pessoas razoável para o seu produto, né? Depende muito de escala, de impacto. Você pode fazer como falei, né? Tipo, para um marketplace de cobertura nacional com várias pessoas, etc. Ou para uma marca super pequena, super regional, que vai atender muito provavelmente o público daquela cidade, sabe? E aí, enfim, isso é uma coisa importante também dizer, né? O tamanho e a responsabilidade dessa pesquisa ela também vai variar de acordo com o impacto do seu produto. Falei bastante, mas acho que foram esses os métodos que eu consigo lembrar agora de cabeça que eu já trabalhei. Eu nunca fiz, por exemplo, eu já fiz assim, mais na faculdade, mas na vida real, testes com formulários com a ajuda de pessoas de BI, assim. É algo que eu estou começando até agora, no atual lugar onde eu estou trabalhando, mas ainda tipo, acho que eu não tenho ainda tantos insumos para poder passar para vocês. Assim. Acho que é isso. Se alguém tiver outras experiências que queira compartilhar também, pode ser legal.
Posso seguir? A Jaque perguntou assim, tu mostrou, acho bonitinho o sotaque, tu mostrou projetos que executou, mas a parte de pesquisa. Mas como se mostra isso em um portfólio para o design que quer desenvolver mais essa skill de pesquisa? Olha, eu vou te falar que isso era uma dificuldade muito grande para mim quando eu comecei a lançar meu portfólio, porque eu era muito, tipo assim, quando eu lancei, e, tipo assim, gente, tô falando aqui, mas eu ainda sou muito novo, tô no início da minha carreira ainda, então, mas foi uma dificuldade para mim, porque eu queria ter mais experiência de pesquisa, mas não queria fechar as minhas oportunidades. Então eu deixava bem claro quais eram os meus interesses. Cara, eu tenho interesse nisso aqui, assim, sou um design com, com, é, com a gama de ferramentas de interface e de experiência, né, de UX, que a gente chama hoje de Product Design, ou design de produto, mas tinha muito mais interesse em participar de projetos de pesquisa. Então, quando eu deixei isso mais claro, tanto nas entrevistas quanto no meu about lá do portfólio, começaram a surgir mais projetos desse tipo. Mas se você quer ser muito focado, eu acho que também é legal você deixar bem claro isso no seu portfólio e botar, dissecar menos sobre a parte visual do case e mais sobre a parte que você trabalhou na pesquisa. E os aprendizados que você tirou não só para o projeto, mas para você enquanto profissional, assim. E essa é uma dica que eu não tô tirando da minha cabeça, não, tá? Eu conversei na época que eu estava montando isso, eu conversei com algumas pessoas que já estavam mais, que já tinham mais tempo de carreira do que eu, e que já trabalhavam ou especificamente com design de interação, com essa parte mais de UX, especificamente, e com a área de pesquisa também, assim. E aí é muito sobre transparecer para as pessoas o que você realmente quer fazer e para que isso comece a chegar, para que as pessoas comecem a te reconhecer por isso, né? A te olhar ali por isso. Inclusive, isso é uma dica que, enfim, vale outro time box só para isso, mas eu acho que teve alguém que veio anteriormente que já falou um pouco sobre dicas de LinkedIn, mas botar ali as palavras-chave no LinkedIn também é ótimo para conseguir experiência sobre isso. Enfim, se tem alguém que não viu isso, vá lá no Timebox, nos Timebox passados, que já tem dicas sobre isso também. Gente, a melhor forma de você começar, tipo, entender o que você precisa saber para começar a trabalhar com pesquisa, né? Além de fazer cursos e conversar com pessoas, vai no LinkedIn e procura vagas de, sei lá, UX Research Pleno, UX Research Junior. E aí ela vai meio que ter uma listinha, vai ser quase um conteúdo programático de um curso. Aí cada tópico você olha e fala assim, beleza, eu vou te dar uma semana só isso aqui. Eu vou te dar isso aqui 2 horas por dia, 1 hora por dia durante uma semana. E aí você encontra uma forma de aplicar aquilo. Pode ser numa ONG, pode ser em algum outro projeto. E aí você vai dar você começa a dar uma estudada. Show? Seguindo, o Éder perguntou assim, se você já teve alguma dificuldade em demonstrar a necessidade de uma pesquisa. E como que você tratou esse problema? Tá no mudo, amado. Vamos, galera. Cara, já tive sim. E isso é um... Eu vou contar um pouco mais da história, assim. Isso é um... Já tinha ouvido muito falar que isso era recorrente, até passar por isso, tipo, assim, num projeto e ver o quanto tem produto que às vezes existe há muito tempo, e que às vezes até tem uma boa rentabilidade, assim, sabe? E que muito por isso eu acho que alguns tomadores de decisão não enxergam não enxergam a importância da pesquisa e às vezes às vezes funciona bem, mas é por sorte, sabe? Porque as coisas já tá estabelecidas em algum segmento, e não tem e às vezes não sabe por quê. Eu acho que isso é ainda pior, né? Tipo, quando você não sabe nada do seu usuário, tipo assim, e vai começar a fazer isso para alguém, acho que é muito mais fácil do que quando você já está fazendo e não sabe nada, ou não sabe o porquê os usuários continuam chegando, né? Você não sabe o que você mexe que pode parar, de repente, esse tipo de maré boa, sabe?
E aí, nesse caso, cara, eu acho que tem um... Acho que nesse caso, inclusive, a pesquisa quantitativa é muito interessante para você... E algumas ferramentas que a gente já tem, assim, sabe? De análise holística, de Service Blueprint também, que são metodologias que podem ajudar a mostrar para esse cliente ou para esse gestor, enfim, que não está enxergando os problemas, começar a enxergar os pontos de atenção. Isso somado com dados, às vezes dados de analítica, já revela bastante coisa, sabe? Já revela problemas de conversão que às vezes a gente não sabe onde está vindo, quais tarefas que têm existência, sabe? Quais fluxos que as pessoas demoram mais para fazer do que o previsto. Então, acho que esse é um primeiro bom caminho, assim. E, particularmente, eu só consegui fazer isso depois que eu assim, consegui provar que aquilo era importante, tendo auxílio de outras pessoas da equipe, assim. Porque só falando sozinho não ia ser... E foi assim, foi num contexto em que a equipe era estava num papel tipo, de consultor, né? Era uma pessoa de fora. Então, é um lugar muito delicado, né? Tinha uma pessoa que estava na frente do projeto, que não estava tão bem de não ter a fase de pesquisa, mas a gente estava sentindo, isso é muito importante, a gente precisa fazer. E, enfim, porque o cliente super achava que ele sabia qual era o problema dele, na verdade não sabia isso. E foi muito interessante quando todo o grupo meio que se juntou para falar, tipo, então, acho que a gente não vai fazer um projeto bom se a gente não tiver seguido. Se a gente não tiver essa etapa bem feita. Enfim, aí uma reunião só para poder mostrar a importância disso, para conversar, para convencer o cliente, mas para também, e principalmente para conseguir, na verdade, o tempo necessário para fazer essa análise e mostrar tipo, os pontos de atenção, sabe? Tipo assim, tipo, cara, vamos primeiro só fazer um check-up, sabe? Tipo, do seu negócio, do seu produto. Sei que você já tem em mente algumas coisas para a gente fazer, a gente acha que se a gente começar analisando de uma maneira um pouco mais clínica, a gente vai ter uma noção melhor desse problema. E aí sim, a gente conseguiu essa primeira fase de descoberta do produto, assim, de descoberta de pontos de atenção, e conseguiu convencer de que era importante realizar mais testes, continuar nessa fase de maneira mais plena, sabe? Mas foi isso. Eu queria falar uma coisinha sobre essa questão, né? Galera, assim, é muito difícil a gente entrar numa empresa que tem uma abertura significativa para a gente fazer pesquisa, sabe? Fazer projetos de pesquisa. Porque a galera acha que que entrega de designer é tela. Então, eles acham que você está analisando um chat, montando formulário, entrevistando usuários. Uma vez eu falei assim, nossa, mas você ficou o dia inteiro hoje conversando com as pessoas? Não fiz nada hoje. Existe realmente essa dificuldade das empresas entenderem. E assim, empresa, né, empresários, chefes, stakeholders, eles falam a língua do dinheiro. Então, a gente tem que buscar formas de mostrar o retorno da pesquisa, o retorno monetário para o negócio. Uma coisa que aconteceu comigo, e eu uso essa história assim para explicar, né, para convencer as pessoas do valor de pesquisa, é que eu estava num projeto, e aí o pessoal tinha pensado assim, como as coisas acabam acontecendo, né? Pensa assim, vamos fazer uma feature de boleto, vamos mandar boleto para a galera, né? E era tipo para pequenas empresas emitirem boleto e tal, era um sistema que já fazia uma parte financeira, para fazer conciliação de boleto. Então, assim, vamos fazer boleto. Bora, não legal. Tipo, isso numa só de reunião, né? A gente passa 15 minutos nessa frente, sem validação, sem nada. E aí, eu falei assim, galera, peraí, vamos conversar primeiro com as pessoas, vamos entrevistar primeiro, vamos entender a necessidade do usuário. E se eles estão conciliando o boleto com na nossa ferramenta, eles já estão emitindo o boleto em algum outro lugar. Vamos entender onde essa galera está emitindo o boleto? E vamos pegar esse valor que a gente já decidiu aqui, que vai ser R$ 2,50 por boleto, e vamos ver quantas outras marcas estão cobrando para emitir boleto? E foi assim, uma pesquisa, né? Eu entrei no Google e digitei boleto fácil. Apareceram 15 ferramentas que faziam boleto a 99 centavos. Morreu ideia 1. Aí eu fui, beleza.
lancei um surveyzinho dentro da plataforma, né, pelo Pendo, e a gente perguntava onde que a galera emitia boleto. Todo mundo, quase todo mundo, sim, cerca de 70%, 80%, 75%, 80%, eles emitiam boleto pelo próprio banco, porque o banco, em conta de empresa, dava isenção no valor de boleto. E aí, num papo de, tipo, de 3 dias, uma feature morreu. O negócio que a galera já tava criando um roadmap, já tava, tipo, pensando em quanto tempo ia durar. Aí eu falei assim, viu só, é por isso que a gente tem que pesquisar antes, tem que validar antes, por causa disso. Sabe? Porque se a gente não faz isso, a galera vai passar, ó, sei lá, 3, 4 meses desenvolvendo um negócio, e depois eles não entendem por que não tem conversão, porque as pessoas não estão usando, saca? Esse é o valor de pesquisa, use esse tipo de história, galera. Olha, o Diel perguntou o seguinte: estou migrando para o Whiter e tentando criar portfólio do zero. Como eu defino o tipo de pesquisa que faço para um case inventado e quais pontos preciso ficar mais atento nessa fase inicial? Deu problema aqui no áudio, acho que eu não ouvi. Pode falar, eu não ouvi. Você quer que repete? Tá. Por favor. A pergunta é, ele falou que está migrando para o... O Diel perguntou assim, estou migrando para o Whiter e tentando criar portfólio do zero. Como eu defino o tipo de pesquisa que eu faço para um case inventado e quais pontos preciso ficar mais atento nessa fase inicial? Cara, acho que o primeiro passo, pelo menos para você fazer um case inventado, né? Tipo, pegar, você está falando, acho que você está falando de um estudo de caso, né? Então, se você estiver fazendo a partir disso, acho que primeiro é interessante deixar muito claro quais foram o porquê das decisões que você tomou para poder usar as ferramentas que você usou, sabe? Tipo, primeiro, quais foram as evidências que você teve para entender esse problema, como você validou isso, quais foram as hipóteses que você chegou, por que você escolheu determinado tipo de abordagem ou de metodologia, e deixar claro esse processo, assim, tipo, se você, sei lá, eu fiz, tipo, a jornada do usuário, etc., e, e, e fiz entrevistas com algumas pessoas que utilizaram, fez alguma pesquisa de campo, etc. Tenta ter registro disso tudo e ter muito bem embasado por que você tomou esse tipo de decisão. Assim. Eu acho que esse é o mais importante, né, porque quando você está fazendo um estudo de caso, meio que, teoricamente, você está pegando um produto que já está no ar, já tem outras pessoas trabalhando. Então, principalmente, definir bem esse problema e por que ele é um problema, é muito importante. E explicar muito bem por que você tomou aquelas decisões. Assim. Acho que acho que é o principal para você mostrar que aquela pesquisa não foi tipo à toa, sabe? Não chegou do nada, foi só para rechear o portfólio, etc. Galera, e é uma boa também, quando a gente está fazendo o estudo de caso, né? É uma boa a gente usar problemas reais, sabe? E as coisas que a gente coloca no estudo de caso é a gente trabalhar nesses coisas. A gente não pode inventar a pesquisa que a gente fez. Porque aí chega na hora da entrevista, de perguntar sobre aquele case, você vai falar, eu inventei. Sabe? Não rola. Tem que pegar um problema real. Tipo, mano, pode pegar, sei lá, sua mãe usa, sei lá, um aplicativo tal para pedir comida. E ela tem dificuldade de usar aquilo que ela não entende a forma que está escrito. Beleza, começa a fazer uma pesquisa em cima disso. E aí você cria um estudo de caso onde você sugere mudanças, sabe? Tem vários estudos de caso muito maneiros no vídeo que dá para vocês darem uma olhada. Mas a estrutura do estudo de caso, eu vou colar aqui uma que eu normalmente uso com a galera de mentoria, né? Normalmente é assim, que tipo, você faz meio que um overview do projeto, e aí você identifica o problema. É muito importante, nessa parte de identificação do problema, vocês chegarem no problema real. Porque normalmente as pessoas acham que o problema o problema é a primeira coisa. Não, tem a técnica dos 5 porquês, que você não precisa perguntar por que 5 vezes. Você pergunta por que até você chegar na raiz do problema. E aí você trata a raiz do problema e as ramificações disso. Você não trata, tipo, os sintomas, saca?
E aí depois você vai para o entendimento do usuário, né, da pessoa usuária, do público, e aí você fala um pouquinho sobre as suas dinâmicas, né, seu papel, responsabilidade, aí você entra um pouquinho no escopo do projeto. Uma vez que você define o problema, você consegue entender o escopo, né, o que você consegue resolver e o que você não consegue. É importante delimitar também entender as suas limitações dentro do projeto, é uma boa colocar isso. Né? E aí você fala do processo, que é a metodologia que você usou. Tipo, o que você fez? Você fez pesquisa, você fez primeiro uma quantitativa para entender a relevância daquele problema? Você lançou tipo, formulário em tudo quanto é canto? Menos em grupo de UX UI, porque não pode fazer pergunta para designer, gente. Não manda formulário para validar coisa em grupo de UX, por favor. Se eu pegar alguém da Pretux mandando formulário, eu vou dar coça. Mas, enfim, com amor, óbvio. E aí você não manda formulário para grupo de WhatsApp, mas você manda formulário para, por exemplo, se você encontrou grupos, sei lá, você está fazendo um negócio para pessoas diabéticas, entra no WhatsApp, pergunta para os seus stakeholders, beleza, vocês têm grupos de WhatsApp de diabéticos, nesses grupos é ok mandar, porque esse grupo é público-alvo. Agora não manda, tipo, grupos de diabético para UX Design, que a galera vai olhar para o formulário e vai falar assim, aqui que eu sei o que a pessoa quer aqui, deixa eu responder, para enviesar a pergunta do coleguinha. E aí o coleguinha conseguiu o que quer. E aí você está ferrando com a pesquisa da pessoa, né? Então, uma boa é sempre fazer essa pesquisa geral, né? Uma quantitativa para você validar a tua ideia. A partir dessa validação de ideia, né? Você consegue meio que montar o screener. O screener é assim, a definição do público que você quer atingir. Então, se você quer, por exemplo, você quer entender como mulheres de 60 anos tratam diabetes, beleza, você pode lançar um formulário e aí você vai fazer as perguntas. Isso é super fácil de fazer no Google Formulários. Você vai perguntar a idade da pessoa, você pode botar um rangezinho, você pode botar, tipo, de 60 a 65. Na hora que você exportar o formulário, você vai lá na tabelinha do Google e fala assim, eu quero do 60 a 65. Aí você tem o nome e o contato de todas aquelas pessoas. E aí você pergunta para ela se você pode entrar em contato, e pronto, você tem aí várias pessoas para fazer sua pesquisa qualitativa, saca? Mas é o que o Wendel falou no começo da palestra. Você tem que ter um objetivo no que você vai fazer. Então, assim, se seu objetivo é validar uma ideia, é entender um comportamento, entender a necessidade do produto X, você tem que ter isso como objetivo. Então, todas as perguntas, todas as questões do seu questionário, da sua entrevista, vão ser para você conseguir entender, validar ou invalidar essa pesquisa. Porque isso é importante também. A gente tem um viés muito forte de querer validar as nossas ideias. A gente tem que se remover um pouquinho do que a gente está fazendo. Por que não? Se remover bastante do que a gente está fazendo. Saca? Entender que, tipo, é o design, não sou eu. Né? É isso aí. Tem uma última coisa também que eu acho que vale a gente pensar, que é se o tempo que a gente vai investir fazendo um estudo de caso não pode ser um case pro bono da vida real, sabe? Tipo assim, às vezes a gente está... De verdade, às vezes a gente está, tipo, redesenhando o Spotify, que é tipo assim, ou tipo um produto mega, mega grande, que tem uma série de cabeças, de gente muito experiente, trabalhando diariamente naquilo, quando tem, tipo, cara, negócio de gente preta ruim, muito, muito, muito ruim. Quando tem, sei lá, e às vezes não precisa ser uma parada mega complexa, sabe? Tipo, se você pegar de verdade, um portal de uma ONG, de pessoas pretas que tem a arquitetura toda zoada, tem, tipo, tô nem falando de vídeo, nada de parte estética, tá? Tipo assim, tem arquitetura zoada, tem problemas drásticos de navegação, de acessibilidade, e, cara, redesenhar, apresentar a proposta, às vezes isso nem precisa chegar aí para a vida real, sabe? De tipo, ter alguém programando e tipo, levando isso para... Se for, melhor ainda. Mas ter alguém que responda como a pessoa, sabe? Como o usuário real, como participante, e principalmente como uma necessidade real para o seu exercício, cara, é muito melhor do que, às vezes, pegar um estudo de caso que muitas pessoas já vão fazer, sabe? Enfim. Mano, pra que você vai repensar o checkout do Carrefour, sabe? Tipo, pra quê, mano? Não, tipo, eu botei um link aí no bate-papo, gente, que é tipo uma lista de várias ONGs brasileiras. Liga pra galera e olha o site e fala assim, oi fulano, vi que seu site é cagado. Óbvio que não é assim. Vi que seu site tem uns probleminhas, sou designer e quero ajudar, faço de graça, como é que faz?
beleza? E aí você começa a criar casos, e aí você define o processo de UX que vocês vão seguir, aplica isso, e aí vocês têm um caso para o portfólio, um caso real, saca? Vamos seguir a pergunta da Mayara. Quais dicas você dá para recrutar pessoas para entrevista? Se pode ser feito pelo Facebook. Se pode ser feito por onde? Pelo Facebook. Olha, eu acho que depende muito do tipo do tamanho que você tem, sabe? Tipo de produto, assim, do impacto que você tem. Eu acho que mais importante de onde você vai recrutar, de qual meio você vai recrutar, é entender qual é esse perfil, assim, é ter muito claro quem é o usuário que você está procurando, sabe? E assim, eu não estou falando só de dados estatísticos do tipo, idade, trabalho, tipo, sabe? Tipo, essas coisas mais, tipo, onde mora e tal. Isso é importante também, mas entender, por exemplo, se essa pessoa já usou algum concorrente, se essa pessoa não usou algum concorrente, se essa pessoa tem algum tipo de hábito que faz sentido para... algum tipo de hábito que faz sentido por que você está tentando responder, sabe? O Renato deu exemplo de pessoas com diabetes, e às vezes, dependendo do foco das suas perguntas, do que você está querendo descobrir, você quer falar com as pessoas que vivem com pessoas com diabetes, não com pessoas de diabetes, sabe? Se o meu foco é entender como essa doença afeta essas pessoas, o meu foco é isso. Então, mais importante do que onde, é quem, sabe? Quem você está procurando. E como recrutar, cara, eu teve um cliente que ele não fazia muita pesquisa, assim, e teste, principalmente. Tinha feito algumas vezes, etc. E aí a gente fez uma vez alguns testes com os usuários e eles adoraram a experiência, assim. E a gente recomendou para eles, só que eles, assim, foi um custo fazer com que eles pagassem uma equipe profissional de recrutamento para poder fazer esse tipo de coisa. E aí a gente indicou para eles ter uma base de usuários testadores. É uma excelente, tipo, um método que você... ele pode ser muito barato para esse cliente, porque às vezes você pode reverter isso e a remuneração disso pode ser descontos da plataforma que vão ser, tipo assim, ínfimos, sabe, para ele, no final das contas. Mas, e são pessoas que geralmente são heavy users do seu produto. Então, assim, elas vão ser as pessoas que vão estar usando aquele todos os dias, vão ser as pessoas que, tipo, que você vai poder contar. Mas é importante, primeiro, né, de novo, definir bem quem são essas pessoas já dentro do seu, da sua base de usuários. Cara, o que é um heavy user do meu produto, sabe? Quem é que eu quero que faça parte desses testes? E depois, como essa pessoa está disposta, quais tipos de testes essa pessoa está disposta a fazer, né? Porque às vezes, por exemplo, se for um teste presencial, agora porque a gente está todo mundo em pandemia, mas às vezes nem todo mundo está disponível para um teste presencial. Às vezes é um teste, então, talvez para um teste de usabilidade de um produto muito grande não seja o ideal, mas para um teste de percepção, para um teste de validação de conceito, super rola de fazer à distância, você vai fazer com um protótipo navegável ali no computador e a pessoa vai poder fazer de longe. Se ela aceita fazer entrevistas ou grupos de foco, ou se ela quer só, tipo, cara, eu quero só experimentar uma feature beta que vai ser só para mim, porque eu quero ser exclusivo. O direito dela marcar ali a opção e ter essa base de usuários. E cara, você pode achar esses usuários dentro da base da forma tipo, mais simples possível, tipo, mandando forms para a sua base, ou até mesmo entrando em, sei lá, espaços públicos online, sabe? Tipo assim, grupos, Facebook, grupos de WhatsApp, dentro de um segmento, de um determinado segmento, e se apresentar para essa pessoa e fazer essa proposta. Essa é uma maneira um pouco mais na raça de fazer, mas dá certo também, isso que a gente faz e que às vezes é mais barato para fazer tipo, a longo prazo do que a curto prazo, né? Enfim. Gente, esse negócio de você ter um banco de usuários dentro da sua própria empresa é a melhor coisa do mundo, sabe? Ainda mais quando você é designer in-house, sabe? Que você trabalha dentro da empresa. Então, por exemplo, eu sou designer na Coca-Cola, eu trabalho só com a Coca-Cola, é muito mais fácil de você conseguir criar um bolsão de usuários para você fazer teste. Que nem o André falou, bota essa galera no grupão beta e essa galera... Porque o povo ama se sentir especial. E eles realmente são. Porque assim, a gente está fazendo as coisas para eles.
né? Então a gente chega e fala assim, fulano, tem aqui essa funcionalidade nova, quero que você teste, vai ser a primeira pessoa, sei lá o quê. A pessoa vai usar, assim, com uma vontade do amor, sabe? E aí ela vai também, você vai construindo uma relação de sinceridade, de reciprocidade com a pessoa, que ela vai começar a sentir cada vez mais tranquila de te falar, não, isso aqui tá uma bosta, tira isso, sabe? Então você criar um bolsão é muito bom, é muito, muito legal. Outra coisa é também você tentar ter uma regularidade de conversas com os usuários, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ter uma agendinha na minha semana, onde eu consigo falar pelo menos com um usuário, sabe? E fazer uma entrevista e perguntar como que a pessoa está indo com o trabalho, né? Como que a ferramenta está usando, entender outra coisa, que é bom a gente ficar de olho também. E é número de novo, galera. Não briguem comigo. Mas é fazer pesquisa de satisfação, sabe? S7, NPS, tudo isso. É muito importante você entender a satisfação do teu usuário, se a galera tá gostando Não precisa ser da plataforma inteira. Pode ser, tipo, lançou uma feature, depois de 2 semanas, 1 mês, você manda lá uma pesquisa de NPS. E NPS é a probabilidade da pessoa indicar o seu produto. Então, você fala assim, de 0 a 10, qual é a probabilidade de você indicar tal coisa para um amigo? Todo mundo já foi impactado por uma pesquisa dessa. Então, a gente está sendo rato de laboratório, a gente está respondendo o NPS, saca? E nível de satisfação é a mesma coisa, volta e meia aparece. Então, tem várias micro pesquisas que dá para a gente ir fazendo. E essa é uma forma também de ir crescendo a cultura de pesquisa dentro das empresas que a gente está. Né? Tipo, a gente não precisa começar com uma pesquisa gigantesca de, tipo, definição de persona. Chega com o NPS, joga assim, não, eu quero entender se a galera tá satisfeita com o produto pra gente conseguir vender mais. E a galera que tá... E já joga esse migué. A galera que tá feliz, a gente consegue mandar e-mail de desconto pra fazer upsell, pra comprar outra ferramenta. Quem vai dizer não pra isso? Saca? Então, tem que dar uma truqueira também no povo. Tá mudo, Grazi. Foi mal, gente. Eu coloquei no mudo sem perceber. Vamos para a nossa última pergunta. O Rodrigo perguntou assim: como não cair na armadilha de aplicar um olhar colonizador quando atuarmos como pessoa pesquisadora? Cara, excelente pergunta. Eu acho, cara, essa pergunta é muito boa. Porque a gente, às vezes, por estar dentro de uma comunidade negra, de um grupo como muitas vezes minoritário, às vezes é muito fácil a gente cair na ideia de que somos as pessoas mais empáticas do mundo, sabe? Tipo, e por isso que eu trouxe vários exemplos de gênero, de acessibilidade, principalmente de acessibilidade, porque é onde geralmente se pensa assim, caraca, eu nunca pensei nesse tipo, super contraste que eu achei lindo aqui, que eu tô super conseguindo enxergar, tá lindo. Tipo, a MIUI nossa, tá linda. Mas, cara, que tem muita gente que não vai conseguir, simplesmente não vai conseguir ler o que você tá, tipo, colocando, sabe? Isso é muito importante, assim. Eu já peguei um projeto em que o cliente zero tinha, tipo assim, zero, tipo, a empresa, o produto não tinha práticas de acessibilidade, assim, zero. Tanto que a cor funcional deles era uma coisa extremamente, que tinha um contraste muito, muito ruim, assim, em locais muito sensíveis, de informações que lidavam com dinheiro, de informações que lidavam com dados pessoais, com várias coisas, em vários momentos, sabe, da experiência, era muito afetado por esse problema de acessibilidade. Eu tô falando aqui só de um problema de cor, tá? Não é nem, tipo, de problemas outros, assim. E eu lembro como foi difícil para eles, para primeiro entender que aquilo era importante. E aí, de novo, vou falar que nem Renato, número de novo. Foi através de levantamento da base deles, tipo assim, cruzando alguns dados das principais praças que eles tinham, e dados de quantitativo de pessoas com deficiência de baixa visão, que a gente começou a mostrar meio que por A mais B. Tipo assim, é uma parada mega básica, tá? Não é nenhuma conta bizarra. É tipo assim, pegar o quantos usuários o seu produto atinge, em quais praças, e falar assim, olha aqui quantas pessoas têm de baixa visão que não conseguem ler o seu produto. E pior, que não conseguem ver o preço do seu produto, sabe? Tipo, e aí, enfim, esse projeto, inclusive, foi muito interessante depois ver
E isso é muito legal, tá? Porque nem sempre nem sempre a gente está na casa, né? Tipo, tem um designer da casa, às vezes é um projeto que você entrega, mas é super legal voltar para poder buscar esses resultados, assim, porque aí você vai ver que, sei lá, o funil de conversão do cara deu uma desengasgada que você, nossa, a gente foi, tipo, cara, tá ruim, a gente não tá conseguindo, enfim, vários problemas de atendimento, às vezes, do FAQ, cara, que as pessoas não conseguiam ler, passou a ser mais acessível, sabe? Então, tudo isso para dizer que é muito fácil a gente cair em vieses e a gente ter às vezes a gente reproduzir o olhar colonizador, sabe? Eu acho acho que o melhor caminho para isso é sempre se dar o privilégio da dúvida, sabe? Tipo, cara, será que tipo, as práticas que eu estou tomando com o time tão adequadas para isso que eu estou fazendo? E trocar ideia com outras pessoas, assim, procurar pessoas que às vezes não têm, pessoas que às vezes não estão necessariamente no seu time, mas são pessoas de confiança que você pode abrir e falar assim, tô com essa questão aqui no time que eu estou trabalhando e eu não sei se essa está sendo uma prática legal, assim, estou tratando de um app para saúde feminina e só tem homem no projeto, tem 2 mulheres. Enfim, é uma parada que eu já vi acontecer, inclusive com amigos muito próximos, ou de, por exemplo, tem um amigo que ouviu da equipe dela de que a interface dela não ia ser compreensível, de novo, né, a importância da pesquisa, de que a interface não estava compreensível porque a classe média, que é a classe C, na verdade, especificamente, não sabia mexer em celular, não ia saber mexer na interface que eles estavam desenvolvendo, antes de qualquer teste que eles estavam fazendo, eram os primeiros testes. Então, mesmo para designers de produto, mesmo numa área em que às vezes parece ser muito técnica, é muito fácil das pessoas reproduzirem esses tipos de preconceitos, esses tipos de viés, essa herança colonial que é muito forte, assim. Então, é sempre se dar o privilégio da dúvida, trocar com outras pessoas que sejam diferentes da gente, assim. Acabou, Grazi? Sim. Vamos, galera. Pode abrir o microfone e bater palmas, gente. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Calma aí que eu esqueci de abrir meu microfone, gente. Ai, tem que ter, né? Ai, Deus. Bom, galera. Vamos agradecer o Wendel, gente, por ter vindo aqui falar com a gente sobre esse tempo. E dar esse tempo e explicar cada vez mais sobre isso, responder as dúvidas. Vou falar um obrigado. Tem alguém com o microfone aberto andando na praia, né? Vocês estão percebendo, né? É da Folha. Wendel, cara, muito obrigado pela participação. Foi ótimo, tá de parabéns. E a porta do Pretux está aberta aqui, velho. Sem que precisar, quiser fazer algum workshop, qualquer coisa, a gente está aí. Cara, imagina, eu que agradeço, eu fiquei mega contente com o projeto, assim, acho que vocês perceberam que um dos meus interesses, obviamente, é tratar sobre comunidades negras também, assim. Então, não sei se algumas pessoas aqui conhecem o Coletivo Nuvem Negra, fiz parte dele durante muito tempo também, então, sou super aberto, inclusive. Oi? Tem link para dar pra gente? Tem sim. Solta o link aí. Todo mundo segue, hein? E eu digo mesmo, assim, que super aberto para qualquer projeto que vocês têm em mente, e que todo mundo quiser trocar também, gente, se não é acessível, pode trocar ideia lá, só chegar no inbox e a gente troca ideia. Mandei, foi? Chegou.
Top. Ah, isso aí. Caiu? Ele caiu. Gente, vou aproveitar e dar um recado aqui, ó. Quem não se inscreveu, a gente tem uma bolsa lá para o Bootcamp UX e Data Design da UX4BI. O link está lá na comunidade. Se inscreve lá que é só até amanhã, pessoal. Beleza? Bacana. Bom, acho que a gente... Ah, ele voltou, tá aí, ó. Voltou. Vamos fazer isso agora. Caiu aqui, eu pertenci, fui multar e eu perdi sem querer ó, o botão, galera. Legal. Ô, Rê, finaliza aí, Rê. Ah, sim. Beleza, finaliza. Falando que obrigado, gente, por participar. Foi muito maneiro. Valeu. Até semana que vem. Venham pro próximo. Sigam o Wendel, olha o portfólio dele. Sigam no LinkedIn, no Instagram, Facebook, em tudo. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bora, Boa noite para todos. bora fazer os bancos tremer, gente.